A gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica. Então vamos lá? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a origem da tabela. Ou seja, foram feitas diversas propostas na tentativa de organizar os elementos químicos à medida que eles iam sendo descobertos. Então a primeira proposta ficou conhecida como Tríades de Dobereiner. Nessa proposta, os elementos eles eram organizados em grupos de 3, ou seja, tríades, sendo que todos os elementos da mesma tríade possuíam propriedades semelhantes e estavam organizados em ordem crescente de massa atômica. Massa é aquela mesma massa que a gente aprendeu lá na representação do elemento, onde a gente viu o número atômico e o maior número lá era a nossa massa. Então, é dessa massa que a gente está falando aqui, tá bom? Bom, uma característica aqui importante da nossa tríade. Aqui a gente tem uma representação genérica dessa tríade. Então, eu tenho aqui meus 3 elementos organizados em ordem crescente de massa atômica, ou seja, do menor para o maior. A massa do elemento central ela é um valor aproximado da média aritmética da massa do primeiro e do terceiro elemento da tríade. Então, se vocês abrirem a apostila de vocês, na página 59, vocês vão ver um exemplo, onde eu tenho cloro, bromo e iodo. Se vocês fizerem a média aritmética da massa do cloro com o iodo, vocês vão obter um valor próximo à massa do bromo. Ou seja, para fazer isso, é simplesmente somar a massa do cloro com a massa do iodo e dividir por 2, tá? Então, tentem fazer aí, tá bom? A segunda proposta que a gente teve aconteceu em 1862 e ficou conhecida como parafuso telúrico. Nessa proposta, os elementos eles eram organizados em ordem crescente de massa atômica, ao longo de um cilindro. Ou seja, mais precisamente, eles estariam apresentados em uma espiral semelhante à rosca de um parafuso. Tá vendo aqui? Essa espiral aqui parece um parafuso. E os elementos de propriedades químicas semelhantes, eles estariam posicionados ao longo da mesma linha vertical, tá bom? Bom, além dessa proposta, a gente teve a proposta que ficou conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Newlands, ele juntou um grupo reuniu, na verdade, 51 elementos em grupos. E esses elementos eles estavam dispostos em ordem crescente de massa atômica, respeitando as notas musicais. O que isso quer dizer? Ele observou que em cada grupo de 8 elementos, as propriedades mudavam gradualmente. E isso é uma característica muito semelhante à escala de notas musicais. Então, ele fez essa associação. Depois da proposta de Newlands, a gente teve a proposta de Mendeleev. Na verdade, Mendeleev-Meyer, porque a gente teve 2 cientistas distintos que propuseram uma organização para a tabela periódica muito semelhante, né, simultaneamente, mas quem levou o crédito pela organização foi Mendeleev. Então, ele relacionava, né, ele organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica e relacionava as propriedades desses elementos. Então, ele organizou esses elementos em colunas. Todos os elementos da mesma coluna possuíam propriedades químicas semelhantes. A partir das propostas de Mendeleev e Meyer, né, foi determinada a lei periódica, que revela que as propriedades dos elementos químicos se repetiam em uma certa sequência, ou seja, existia uma periodicidade nas propriedades dos elementos. E a partir daí, Mendeleev, ele conseguia prever qual seria a propriedade de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Então, ele deixava espaços em brancos na tabela dele para que esses espaços fossem preenchidos à medida que esses elementos fossem sendo descobertos. Bom, só que a proposta de Mendeleev de organização, ela não organizava muito bem a tabela. Então, veio Moseley, em 1913, e propôs que os elementos fossem organizados em ordem crescente de número atômico, ao invés de massa. E é essa tabela que a gente tem até hoje. Então, na nossa tabela periódica atual, a gente tem 118 elementos químicos que são organizados em ordem crescente de número atômico, como propôs Moseley, lá em 1913. Bom, além disso, a gente tem o posicionamento de cada elemento, ele vai ser determinado por linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e colunas verticais, que são conhecidas como grupos. Eu vou explicar isso melhor. Grupos ou famílias, na verdade. A apostila de vocês adota o termo grupos, mas vocês podem ver por aí família também, tá? Bom, aqui está a nossa tabela periódica. Se vocês puderem observar, a gente tem aqui os nossos 118 elementos químicos, né? A gente identifica o elemento pelo número atômico. Lembra que eu falei para vocês, o número atômico é o meu menor número, né? Aqui no caso do lítio é 3. E aqui o meu maior número é a minha massa, que no caso do lítio, 6,94.
Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, eles estão organizados aqui em ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor para o maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Se vocês puderem observar aqui a gente tem um espaço meio que parece que está em branco, né? Mas, na verdade, todos esses elementos aqui de baixo, eles estão dentro desse espaço. Aqui a gente tem os elementos que tem número atômico de 57 a 71, que é essa primeira linha aqui verde, tá? Esses elementos, eles são conhecidos como lantanoides ou lantanídeos, como está escrito aqui. E eles estão dentro da tabela periódica, eles são os nossos elementos de transição interna. E aqui embaixo a mesma coisa. Aqui a gente tem os elementos que vão de 89 a 103, de número atômico 89 a 103, que são os actinoides ou actinídeos. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então, na verdade, esses elementos aqui de transição interna, como a gente já conversou, eles estão dentro da tabela. E eles seguem essa sequência de ordem crescente de número atômico, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre período. Lembra? Período, eles são as linhas horizontais da tabela. E a gente tem um total de 7 períodos. Os períodos, eles vão dizer pra gente quantas camadas ou níveis de energia os elementos possuem. Por exemplo, o cálcio. O cálcio está no quarto período da tabela periódica. E por isso ele apresenta 4 camadas. K, L, M e N. Então, se eu pego um elemento, aqui são os nossos períodos, tá vendo? De 1 a 7. Período é a linha horizontal, como eu falei para vocês. Então, todos os elementos que estão na mesma linha horizontal, eles estão no mesmo período. Então, o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o hélio, perdão, eles estão no mesmo período. O lítio, o belírio e o oxigênio estão no mesmo período, no segundo período. E por aí vai. Aqui os nossos elementos, ó, lantanoides, que estão aqui dentro, como eu falei, estão dentro da tabela. Então, eles estão aqui, ó, no sexto período, nessa linha horizontal aqui do sexto período. E os actinoides, que estão aqui embaixo, eles estão onde? No sétimo período, tá? Então, a gente só tem 7, não é para numerar até lá embaixo, não. São só 7 e esses dois estão aqui dentro. Tranquilo? Então, se eu pego um elemento, a gente olhou lá o exemplo do cálcio, que tem, que está no quarto período e tem 4 camadas. Se eu pego um elemento que está aqui no terceiro período, ele vai ter 3 camadas, K, L, M. Se eu pego um que está no sexto período, ele vai ter 6 camadas, certo? Então, o período vai me indicar o número de camadas. Vamos confirmar isso? Eu tenho aqui, por exemplo, o caso eu tenho aqui a distribuição, né? O caso do cálcio. Eu tenho aqui a minha distribuição em ordem de energia dos subníveis, que vocês aprenderam a construir fazendo o diagrama de Linus-Pauling. Bom, então a gente vai aqui distribuir os 20 elétrons do cálcio. Ele está aqui como átomo neutro, então eu sei que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então eu tenho que distribuir quantos? 20 elétrons. Então, seguindo aqui a minha sequência da minha ordem crescente de energia do subnível, eu cheguei a essa distribuição que vocês estão vendo aqui. Então, vamos ver quantas camadas eu tenho? A gente poderia ter feito direto? Poderia. Foi a distribuição em camadas direto? Poderia, porque o cálcio é representativo. Mas eu acho interessante a gente treinar de subníveis. Então, treinem aí, tentem fazer também. Quantas camadas eu tenho? Então, tá aqui as minhas camadas em letra e os números que representam essas camadas. Então, toda vez que o número da frente for 1, eu tenho camada K. Toda vez que o número da frente for 2, é camada L. 3, camada M. 4, camada N. Ou seja, eu tenho 4 camadas. Como previu lá a questão do meu período. O cálcio está no quarto período. Então, tá aqui a quantidade de elétrons que eu tenho em cada uma dessas camadas. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre grupo ou família. Os grupos, como eu falei para vocês, são as colunas, ou seja, as linhas verticais da tabela periódica. Eles vão estar numerados de 1 a 18, tá bom? E eles vão organizar os elementos com propriedades químicas semelhantes. Ou seja, todos os elementos do mesmo grupo, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Isso por quê? Porque, no geral, eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Vou mostrar um exemplo para vocês, mas antes eu quero mostrar a tabela periódica. Então, aqui a gente tem os nossos grupos. Estão vendo? E esses grupos, eles são numerados de 1 a 18, como eu falei para vocês. Então, todos os elementos que estão na mesma coluna aqui, eles estão no mesmo grupo, apresentam propriedades semelhantes e o mesmo número de elétrons na camada de valência, tá? Então, aqui, com exceção do hidrogênio, por exemplo, no grupo 1, todo mundo está no mesmo grupo. Vou explicar depois porque o hidrogênio não entra.
No grupo 2, aqui, ó, todo mundo tá no mesmo grupo. E por aí sucessivamente. Lembra que eu falei pra vocês que a gente consegue achar a localização de um elemento químico pelo período e pelo grupo? Por exemplo, se eu pergunto pra vocês, qual é o elemento químico que tá no grupo 13? Então, venho aqui pro grupo 13. Período 6. Aqui, ó, sexto período, grupo 13. É o talho, entendeu? Então, a gente consegue localizar um elemento químico sabendo o período e o grupo desse elemento, tá? Agora, vamos voltar lá pra gente ver se realmente todos os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Temos aqui o grupo 2. Temos belírio, magnésio e cálcio. E aqui está a distribuição em níveis de energia deles. Então, se a gente for olhar aqui a camada de valência de cada um, a gente vai ver que todos eles têm 2 elétrons na camada de valência. Então, tá certinho, tranquilo? Tá aprovado. Bom, alguns grupos ou famílias, eles recebem nomes especiais, como, por exemplo, o grupo 1. E o grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência e é chamado de metais alcalinos, ou só alcalinos. O grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência e é conhecido como metais alcalinos terrosos, ou só alcalinos terrosos. Grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência e é conhecido como o grupo do boro. Grupo 14, 4 elétrons na camada de valência e é conhecido como o grupo do carbono. Grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência e é conhecido como o grupo do hidrogênio. Grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência e é conhecido como calcogênios. Grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência e é conhecido como halogênios. E o grupo 18 tem 8 elétrons na camada de valência e é conhecido como gases nobres. Então, gente, testa aí se eles realmente têm essa quantidade de elétrons na camada de valência, façam a distribuição. E esses nomezinhos aqui é importante vocês terem no sangue, tá? Então, vamos lá. Bom, existe uma outra divisão da tabela periódica, que a gente já conversou, que são os elementos representativos, que são esses que estão aqui marcados em amarelo, e os elementos transitivos, que a gente tem o de transição externa e o de transição interna, né? Que são os lactinoides e actinoides, tá? Perdão, lantanoides e actinoides. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, além dessa divisão, a gente tem uma outra divisão na tabela periódica. Aí a gente tem aqui isolado o hidrogênio, que ele é sozinho, eu vou explicar por quê. Temos aqui em azul, todos os elementos em azul são metais. Todos os elementos em amarelo são não metais. E todos os elementos em verde são os gases nobres. A gente já viu isso lá, que o grupo 18 é gás nobre. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, os metais, eles correspondem à maioria dos elementos, né? Como a gente viu, tudo aqui em azul é metal. E eles apresentam as seguintes características. São bons condutores de calor e eletricidade, apresentam brilho característico, têm a capacidade de se reduzir a fios, ou seja, é uma propriedade chamada ductilidade, tem a propriedade de se transformar em lâminas, né? Então, os metais a gente consegue transformar os metais em lâminas. Essa propriedade é chamada de maleabilidade. E a gente tem os não metais, que são aqui os em amarelo na nossa tabela periódica. No geral, eles formam substâncias simples, de aparência opaca, e são maus condutores de calor e eletricidade, ou seja, têm características opostas aos metais. Temos também os gases nobres. Os gases nobres, eles são nobres, ou seja, eles são quimicamente inertes. Eles não precisam de ninguém. Eles não precisam fazer ligação com nenhum outro elemento para se tornar estável. Por que o gás nobre já é estável? Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Vocês vão aprender isso depois. E por esse motivo, por eles não precisarem se ligar a ninguém, eles são encontrados isolados na natureza, tá? São encontrados puros na natureza. O hidrogênio, que eu falei pra vocês que é o sozinho, o hidrogênio, tadinho, ele é isolado, assim, né? Por quê? Porque, apesar dele estar localizado lá no grupo 1, ele não pertence a nenhuma classificação. Lembra que eu falei pra vocês que os elementos do mesmo grupo ou família, eles apresentam propriedades semelhantes? O hidrogênio, ele possui características totalmente diferentes de todos os elementos da tabela periódica. Então, ele é considerado de maneira separada dos demais grupos, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Fiquem atentos aí para saber qual atividade que vocês têm que fazer essa semana. Olhem lá no site. E qualquer dúvida é só falar comigo.